Bora lá, fiel. Leandro Quesada e Alfinete aqui no Debate Placar TV trouxeram as últimas informações do Corinthians. Trouxeram com exclusividade as informações da troca de name rights da Neoquímica Arena, que pode render até R$1 bilhão pro Corinthians. Também debateram sobre os 5 bilhões e 500 mil reais que o André Castro, candidato à presidência do Corinthians, vai aportar no time. Em seguida, um mano aqui também no canal Com Bem já atualizou as informações dos bastidores do timão. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora acompanhar aqui as últimas notícias do Corinthians na Placar TV. André Castro? André Castro. Que promete ter $1 bilhão aí de dólares para Você já ouviu falar nesse André Castro? Não, nunca ouvi falar. E acho que se realmente ele tem esse $1 bilhão, mesmo que ele não ganhe a eleição, imagino que ele seja um corintiano verdadeiro, que ele traga esse dinheiro de qualquer maneira. Então você está falando que ele só teria $1 bilhão se ele ganhar a eleição. Não, aí não precisa. Se não ganhar, não tem. É isso? Aí não precisa. Você está sabendo de uma possível troca de naming rights da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, meu querido Leandro Quesada? Se quiser colocar notícia para ilustrar, senão também não precisa, o Quesada já sabe aqui, ó. Não, isso daí já é uma tentativa. Já é uma tentativa. Essa é uma notícia já antiga, né? É uma tentativa do Corinthians de tentar melhorar essa grana que ele recebe anualmente com a Neoquímica Arena e Hipermarcas, né? É o detalhe. Hoje, se tiver que rescindir o contrato, nós estamos em agosto ainda, são R$180 milhões, tá? Se quiser encerrar o contrato com a Hipermarcas. Agora, em setembro, cai para 70 milhões. 70 milhões, vamos combinar que não é um valor absurdo se você tiver aí na ponta da agulha algo em torno de $1 bilhão. Sim. Né? Você paga aí... Vira 930 milhões. 930 milhões. Aí dependendo se você fizer 10, 15, 20 anos de contrato, é uma grana legal. Esse contrato aí vai até 2040 com a Hipermarcas, tá? Não vai ficar. Isso dá 15 milhões por ano. 15 milhões por ano muito pouco. de name rights é menos do que o Corinthians arrecada com estacionamento, que na realidade nem é do Corinthians, né? Porque o Corinthians está rachando também com a empresa aí e vai abrir um envelope para que uma nova empresa venha e esse dinheiro fique com o Corinthians com uma parte lá, uns 5%, 10% da administração. Então eu acho que esse é o caminho. Pegar aí um novo name rights, num valor maior do que custa a Arena, chegar com esse dinheiro, isso sim é uma agenda positiva, chegar com esse dinheiro, Caixa, quanto que a gente deve? 600 milhões? Como qualquer financiamento, você tem um abatimento, se paga tudo, pega e... Amortização. Amortiza lá. Porque é 600 milhões com juros, né? Se for amortizar, vai ser menos. Chega com 400 milhas, 450, tem que ver o contrato lá, né? Que ninguém mostra. Tá aqui, tá pago. Aí você já tira, aí aquela dívida lá já cai para... Eu fiz essa pergunta lá no meu podcast pro Rosalá. Sim. Eu falei, cara, não seria interessante fazer isso, pegar e quitar? Ele falou, cara, honestamente não. Não, Porque a dívida da Arena é a que tem um juros mais baixo comparada a todas as outras dívidas que o Corinthians tem. Perfeito. Então teria que escolher... Então. Mas para explicar melhor, né? Porque nos últimos 2 anos o Corinthians pagou R$200 milhões. E muita gente fala merda por aí. O Corinthians está pagando a Arena. Só que ele está pagando juros. Esse é o problema. Então se ele ficar só pagando juros, vai chegar em 2071, 2090, com a dívida ainda do estádio, financiamento do estádio na casa de 600 milhões e o Corinthians tendo pago por ano 100 milhões todo ano. Isso daí alguém tem que vir a público e explicar o que tem que ser feito. Agora, como qualquer financiamento, eu já comprei casa com financiamento, fui lá e abati. O valor cai assim de uma forma assustadora. Você pode dar Eu tô falando, sabe por quê? Porque é um negócio bacana pro Corinthians. Fala assim, olha, nós pagamos esse estádio. Parem de encher o nosso saco, entendeu? Não, porque falam que até hoje os caras me falam que o Corinthians ganhou o estádio. Não ganhou o estádio. Toda hora tá tendo que pagar, tendo que renegociar. E não vai devolver o estádio, está pagando juros absurdos do estádio. Esse negócio foi muito mal amarrado. Alguém tem que explicar isso daí. Isso é uma coisa absurda, Alfinete. Uma hora a gente sente e conversa agora sobre o nome, é uma coisa absurda. Pra vocês, né, corintianos. Cara, agora que tá pegando, né, o Química Arena... Agora que a galera tá começando a falar, mas o valor... Mas isso daí, problema da Neoquímica. Eu só e tem outro questão problema. de construção de marca. Quem assim vem mesmo. com a marca também tem que entender que vai demorar para trocar o nome. Não, e agora, para você tirar o Neoquímica e refazer esse nome, você leva algum tempo também. Porque o Morumbis foi rapidinho. Mas é porque o Morumbis era Morumbis é um Morumbis. S, era né, Cícero cara? Pompeu de Toledo. Era Morumbi. Não tinha naming rights. Exato. Né? Assim como o Palmeiras também. Se Era o Palmeiras Palestra muda o Itália, Allianz o Parque Parque Antártica, e aí mudou pra Allianz Parque. A Neoquímica já é um naming rights, né? Aí vai mudar pra uma outra marca, sei lá, Lacta Arena aí, sei lá. Gente, isso aqui é o futuro do Corinthians, gente. Se o Corinthians conseguir, vou inventar um número, 1 bi nessa operação,
ele paga o estádio, ainda sobra um dinheiro, um grande dinheiro, uma grande quantia, para tocar esse negócio de futebol. É só se planejar, não é tão difícil Não é, não tem é. que querer. Agora, o Corinthians, com toda essa baderna, essa confusão, essa roubalheira, essa zona que a gente está vendo, ele sem disputar título, sem ir para o Mundial, sem ganhar Libertadores, mas nem Libertadores joga. Vender jogadores por um valor Vende jogador por Perde preço de jogador agora banana, pro Bahia. perde jogador, transfer ban, essa bagunça. E tá lá ainda. Tá lá com 1.1. Na hora que esse negócio for organizado... Mas quando vai organizar? Aí é uma outra história. Agora, o Paulinho, inclusive, na mira do Corinthians, viu? Por uma nova diretoria e Não tal. entendi. Futuramente você vai ter o Paulinho lá na diretoria de futebol do Corinthians. Paulinho na diretoria de futebol do Em Corinthians? breve, em breve. Com as mudanças que vão acontecer. Informação de Leandro Não Quesada? vai ser agora, mas num futuro bem próximo vai estar. Já vamos entrar nesse assunto, É. porque a gente vai falar aqui das eleições que vai ter no Isso Corinthians. é legal. O Corinthians é financiamento, não é dívida, é financiamento. Será dívida se daqui a 15 anos o Corinthians, quando não tiver pagar que... Aí sim, porque financiamento é financiamento. Você não pode também Sim, tratar... é isso. Vai ter que pagar, só que você tem 15... Porque uma coisa é o Corinthians tem que pagar os 400 milhões que já foram executados. Isso daí não tem jeito. Agora, outra coisa é pagar 600 milhões em 15 anos do estádio. Os times que mais arrecadam no Brasil, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. A diferença do Corinthians para o Palmeiras está em 100 milhões a mais para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras é 1 bi 200, o Corinthians é 1 bi 100. E é isso que eu falo, velho. Por exemplo, olha o tamanho da marca Corinthians, porque o Palmeiras, nesses últimos tempos, ele vendeu o jogador, ele ganhou título pra caralho. Então, dentro desse faturamento, Joneta, de 1 bi 200 que o Palmeiras tem, tá computado venda de jogador, tá computado aí premiação de campeonatos, tá computado aí premiação de patrocínios, com gatilhos aí, justamente pelo Palmeiras ter avançado em competições, enfim. E o Corinthians sem ganhar bosta nenhuma, ganhou um Paulista agora, mas a gente tá falando do balanço do ano passado, sem vender jogadores caros, e o Corinthians faturando 1 bi 100, mano. Precisa ser muito canalha para conseguir quebrar um clube desse tamanho, mano. E o Corinthians hoje ele vive dentro de uma realidade financeira que ele tá com o Pires na mão, praticamente aí um pouco mais do que o dobro de arrecadação ele tem de dívidas. A dívida do Corinthians está girando em torno de 2 bi e 300, 2 bi 400. Mas é por causa do estádio também, não é? Não é por causa do estádio? Não, tem também, tem a parte do estádio, mas o estádio, velho, dentro do que o Corinthians deve de grana, é um percentual até menor. E o estádio ele passa a ser autossuficiente, porque todo o dinheiro que o Corinthians ganha em bilheteria acaba indo para o pagamento do estádio. Então a dívida do estádio, velho, ela é teoricamente controlável. O que não é controlável é a dívida do futebol. Então, como que você explica o cara ganhar 1 bi e pouco e ter dívida de 2 bi? Como que pode? Então, é justamente isso, velho. Por exemplo, o Jonathan Cafu chegando no Corinthians ganhando 350 pau por mês. Nossa senhora, o cara era reserva. O Corinthians contratando o Pedro Raul, que tinha menos gol do que o Volpe jogando no futebol mexicano, pagando 5 milhões de dólares. O Corinthians, velho, comprando jogador e não pagando, e tomando transfer ban, aí tendo que pagar à vista. O Corinthians prometendo para um jogador que estava com os salários atrasados ali, que se ele atrasasse mais uma parcela, ele pagaria o contrato na íntegra, que é o caso do Rojas. Então, velho, tudo isso somado, vira essa bola de neve que o Corinthians vive verdade hoje. Se tomar outro transfer ban, perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro, é verdade? Então, velho, depende, porque, por exemplo, o Corinthians ele tem um transfer ban hoje vinculado ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres, certo? Vai ter mais 33 milhões. Esse transfer ban, velho, foi julgado no início de maio. Não, esse aí foi julgado no início de abril, perdão. Esse foi julgado no início de abril. O Corinthians ele tem outros 2 processos que já não cabe mais recurso, porque foi julgado já no CAS, que é aquela corte arbitral do esporte, que é lá na Suíça, como se fosse uma segunda instância, e o Corinthians perdeu esses outros 2 também. Do Rojas, que é esse jogador que eu acabei de citar e que o Corinthians ele vai ter que pagar 40 milhões, e o outro que é o do Garro, referente ao Tajeres, lá, uma dívida de 23. Então o Corinthians ele tem 33 com o Santos Laguna, 40 com o Rojas e 23 com o Garro. Todos esses processos aí o Corinthians já perdeu. O Corinthians ele tem aberto esse com o Santos Laguna e os outros 2 ainda não foram protocolados, velho. Mas, por exemplo, se o Corinthians não homologar um acordo com o Santos Laguna ou quitar essa dívida de imediato para tirar o nome do Corinthians do transfer ban, os outros 2 processos que estão para estourar a qualquer momento, porque se a gente for numa ordem cronológica, esse que o Corinthians perdeu aí do Santos Laguna foi julgado no início de abril. Os outros 2, eles foram julgados em maio. Então, por exemplo, o Corinthians deve ter mais ou menos uma janela de 1 mês para fazer um acordo com o Santos Laguna e não protocolarem um novo transfer ban, porque isso daí não tem data para acontecer, a FIFA não avisa.
A FIFA vai lá e fala, ó, tá julgado aqui, tem que pagar. Outro transfer ban. E o Corinthians tendo esse transfer ban ativo com o Santos Laguna, se cai o outro, automaticamente o Corinthians perde 6 pontos, como aconteceu com o Cruzeiro também. Então é bom o Corinthians abrir o olho, mano. Puta que é verdade. Tem que fazer um acordo aí o mais rápido possível. Aí o Santos Laguna não é otário, né? Porque que clube hoje vai fazer negócio com o Corinthians aí que tem fama de caloteiro no mercado? Que clube hoje vai aceitar as condições de parcelamento do Corinthians a perder de vista, sendo que o Corinthians paga a primeira, depois ele não volta mais? Ah, esqueci, aí caiu no spam, não vê mais e-mail de ninguém, e aí o clube tem que reabrir um processo na FIFA, pode demorar mais não sei quanto tempo. Então o Santos Laguna, ele até pode aceitar um parcelamento do Corinthians, mas eu duvido que seja um parcelamento de 1 ano. Esses 33 milhões que o Corinthians deve aí vai ter que pagar no mínimo aí, talvez em 3 vezes. Então qual é o risco de ele perder 6 pontos mesmo? Quase? Ô, velho, corre, porque ninguém sabe quando que a FIFA vai jogar a segunda punição do Corinthians e a terceira punição. Ninguém sabe. Ele pode ser rebaixado também? Então, velho, se você acumular, por exemplo, a segunda sanção é a perda de pontos. E a terceira sanção, se você deixar 3 transfer ban aberto, pode ser sim, talvez, aí uma pena mais radical, a eliminação de competição. Mas já aplicaram essa pena? A FIFA já aplicou para algum time? Que eu saiba, não sei, velho, de verdade não sei, mas o Cruzeiro já teve esse problema aqui no futebol brasileiro. Estavam ameaçando aplicar lá pro time do Textor, né? Pro Lyon lá na França e tal, mas aí parece que eles resolveram lá. Vamos ver. Nossa senhora, perder 6 pontos. Porque, inclusive, velho, hoje, Joneta, vencia uma premiação do Memphis Depay em relação a metas que ele bateu, que ele cumpriu, que eu acho que era de 11 ou 12 milhões. Nossa. Essa premiação, o Corinthians ele não tem que pagar o Depay hoje. Hoje a prioridade é tentar se safar desse transfer ban aí. Esse dinheiro que caiu lá do Bahia, lá pro Furquim, lá, o jogador que o Corinthians acabou perdendo pro Bahia, que pagaram acho que 14 milhões. Essa grana, meu irmão, tem que ir direto pra conta do Santos Laguna. Esse dinheiro que o Corinthians pagaria aí, talvez, de premiação pro Depay por metas batidas, tem que ir direto pro Santos Laguna. O Corinthians precisa tentar aí ao máximo já conseguir mesmo essa homologação de acordo aí para se livrar desse transfer ban, que o próximo que cair, pelo menos aí o Corinthians já vai estar teoricamente com o nome limpo. Pelo que você falou, Bruno, tem que pagar 70 milhões a curto prazo aí. É mais, velho. Porque, ó, você tenta juntando o do Rojas e o do Félix Torres, e tem mais 23 do Garro, dá quase 100 milhões, cara. Porque o Corinthians ganha, em média, 300 mil por dia das casas de aposta, né? 300 mil, não é isso? Mais ou menos. 300 mil por dia? 300 mil reais por dia, não é? Mas a conta não é essa, né, velho? Esse patrocínio é mensal. Não, o cara paga, que eles estão pagando por dia, falaram pra mim, não sei se é verdade. Não, esses patrocínios aí, o repasse é mensal. Mensal? Ah, bom. Mensal. Nossa senhora, como que o Corinthians vai sair dessa, mano? Então, velho, o Corinthians aí, o Corinthians ele tá pegando dinheiro aí. Não, o Corinthians ele tá pegando dinheiro porque, por exemplo, o Corinthians homologou o acordo com a Nike sexta-feira passada, se eu não me engano, e a Nike vai fazer uma antecipação de 100 milhões aí de luvas pela assinatura do contrato. 50 milhões já vem à vista ali, de imediato. Então o Corinthians já tá tentando esses 50 milhões da Nike, o Corinthians tá tentando a antecipação aí com a Liga Forte também, que é a empresa que o Corinthians detém aí os seus direitos televisivos aí também de mais 50 milhões ou até um pouco mais. Para justamente essa frente, vai faltar lá na frente, vai faltar na frente. Então, mas, velho, hoje, time endividado, ele precisa vender o almoço para pagar a janta. Primeiro você precisa almoçar. O jantar você vê depois o que você faz. Mas o Corinthians hoje ele está precisando realmente dessa grana. Esse aí, agora, e quem que foi banido do seu clube lá? Quem que foi banido? Ninguém? Então, velho, teoricamente o Augusto Melo, que ele sofreu um impeachment e ele perde. Então, mas é que tá, velho, segunda-feira o Corinthians ele vai ter uma eleição presidencial que vai acontecer. Temos alguns candidatos que já estão lá, Osmar Stabile, Cittadini, André Castro, enfim, mas eu não gosto de nenhum. Quem vai ganhar? Eu acho de verdade, velho, que vão chegar num acordo ali, vão deixar o Osmar Stabile. Estão falando que o Cittadini vai ganhar? Velho, o Cittadini ele deu uma entrevista constrangedora, mano. Inclusive, pra você ter uma ideia, velho. Não sei se vocês chegaram a ver esse corte. Eu vi. O Cittadini falando assim. O Cittadini falando assim. Tem que acabar com o ingresso físico. O ingresso tem que ser vendido pela internet. Há quanto tempo será que esse cara não pisa no estádio de futebol? Quando você vê o neto dele, fala pra ele, mas não tem ingresso físico. Aí ele fala, mas será, velho? Precisa ser muito lunático, velho, pra falar isso daí. Mas é uma passada de vergonha. E quando eu falo, Clebão, que esses caras não estão nem aí pro clube, que eles estão lá justamente por interesses pessoais,
Aí as pessoas, você pega muito no pé de conselheiro, porque tem conselheiro que me manda mensagem de vez em quando, você pega muito no pé, você não confia em ninguém. Olha aí o nível, olha o nível. Inclusive esse daí, ele é dentro de um hall seleto chamado CORE, que é o Conselho de Orientação do clube. Então o negócio é o seguinte, esse é o nível de candidato que o Corinthians tem hoje. Esse é o nível. O outro lá que tá falando que vai trazer um patrocínio de 1 bilhão, um investidor de $1 bilhão para dentro do Corinthians, é outro Augusto Melo também, entendeu? Tipo, nem conheço o cara. Mas é o tipo de situação, velho, que não dá. Inclusive, ele fazia parte, se eu não me engano, acho que de uma chapa que era repleta de membros aí da chapa do Andrés também. Então, já também coloco os 2 pés atrás. Hoje, o Tuma é o cara que praticamente manda dentro do Corinthians. Para mim, o Osmar Stabile aí é um cara que é fantoche do Tuma. O Tuma, junto com renovação e transparência, porque apesar dele querer falar que não tá do lado dos caras, mas basta ver as declarações que ele dá com relação ao Andrés, até respondendo o que o velho perguntou, se só o Augusto foi afastado. Pois é, velho. Qualquer empresa séria, inclusive saiu uma notícia agora que um CEO do Itaú, ele acabou fazendo uso de cartão corporativo e ele foi demitido. Ele fez uso do cartão corporativo de uso em uso indevido, ou seja, com despesas pessoais, e ele foi demitido. Qualquer empresa séria toma esse tipo de atitude. Aí você vai ver o Tuma falando disso, não, a gente precisa saber o que diz o estatuto, porque a gente precisa... Velho, é uma vergonha alheia. É uma vergonha alheia, tá ligado, velho? Porque esses caras... Nem tá escrito. Não, exato, é questão moral, gente, é questão moral, isso aí não tem que estar escrito. É questão de mandar o cara pro conselho de ética porque é afastar de brincadeira. Inclusive, graças àquele perfil lá, o Pastor Mala do Twitter, que acabou revelando essas falcatruas que aconteceram dentro da administração do Andrés. Quem que é o Pastor Mala? Quem que é? Então, não sei. Mas pra você ter uma ideia, velho, a preocupação desse CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, ao invés de abrir um boletim de ocorrência contra as pessoas que fizeram uso de cartão corporativo de forma indevida, eles abriram um boletim de ocorrência para tentar descobrir quem que é o cara que vazou as faturas. Olha a preocupação desses caras. A preocupação deveria ser... Por que esses crápulas usaram cartão corporativo com despesas pessoais? Inclusive sendo réu confesso. Comprou produto erótico. Notas frias, velho. Notas frias para pegar reembolso do clube de um mercadinho que não existe. No Jardim Ângela. A quase 40 quilômetros de distância, Clepão, do Corinthians. Qual que é a chance do Duílio ter pisado no Jardim Ângela para fazer compras recorrentes no mercadinho de bairro? Então, aí que tá, essa é a preocupação do Conselho do Corinthians, tentar abafar tudo. A gente vê a declaração do Tuma falando do Andrés, ele parece um Rottweiler, ele até baba para falar. Agora, do Andrés não, do Augusto Melo. Ele vai falar do Augusto Melo, ele até baba de raiva. Agora, quando vai falar do Andrés, aquele Rottweiler, ele some, ele vira uma Lesse. Então, mas o errado, Bruno, o errado, mano, é que só um pagou o pato. Os outros foram pro réu confesso, ninguém toma nada em providência. Esses caras deviam ter vergonha na cara e ir embora, pedir a janela. Mas não tem, velho. Ô, velho, o Corinthians é um balcão de negócios, velho. Infelizmente. E é capaz de dar título ainda. Título de conselheiro, Nauro Causa, vitalício, capaz de dar essas coisas pra ele aí. Mas, ô, velho, por isso que eu sempre, quando eu vou falar a respeito de aprovação de contas, quando eu vou falar a respeito de impeachment ou qualquer coisa desse tipo, que envolva votação, não existe análise técnica. O cara que vai analisar um balanço de clube, ele não quer saber se o clube tá deficitário, se o clube tá no superávit, ele não quer saber. Ele quer saber quem é o presidente que ele precisa aprovar ou não. Se o cara é do gosto pessoal dele, se é do gosto pessoal da chapa dele, ou se ele vai ter algum benefício em troca. É isso que o cara faz. Quando o cara vai votar o impeachment, é a mesma coisa. É o presida. Por exemplo, eu quero ver o próprio... o cara mijado aí, o Andrés Sanches, no Conselho de Ética. O Conselho de Ética já foi uma vergonha ter sido 9-7 para mandá-lo para lá. Mas já que ele mandou, pra você ter uma ideia, velho, o presidente do Conselho de Ética pediu as contas. Quer dizer, entregou o cargo, porque contas ele não... Então as contas é modo de dizer. Porque ele não é remunerado. Porque foi pressionado, mano. Foi pressionado. Não, pressionado não, velho. Porque ninguém quer se indispor com o Andrés. Ninguém quer ter realmente aquele negócio de pegar e falar, pô, eu vou ter que julgar isso, porra, eu vou ter que mandar o Andrés embora do clube. Gente, a galera dentro do Corinthians caga de medo do Andrés, essa é a verdade. O que ele representa? Ele é do mal? Não, ele é do bem, pô. Roubou o clube inteiro, não. Ele é bom pra galera, do bem. Ô, velho, pra você ter uma ideia, eu não daria a chave do meu carro pro Andrés e abastecer meu carro. Ô, velho, você tá medicado hoje? Tô te achando inteligente, puxando assunto, conversando. Inteligente, pô. Acabou de perguntar se o cara é do bem, o cara não. Calma aí, cara. Mas dentro do possível também, né? Do mal que eu perguntei, o mano entendeu o que eu quis perguntar, o do mal. Ô, velho, responder sua pergunta, o negócio é o seguinte.
eu não daria a chave do meu carro pro Andrés abastecer. É. Bora lá, Fiel, eu entendo vocês, né? Eu leio muitos comentários de vocês aqui, entendo quando vocês falam, olha, muita falação, na prática mesmo não acontece nada. Eu entendo, tá? Fala de 1 bilhão, fala de 5 milhões, troca do name rights, estoura, assuntos que estão em pauta, mas e aí? E a real? Cadê o dinheiro que não entra? Eu entendo vocês, né? Isso tudo, claro, beira a especulação juntamente com a informação. A gente confere todas as fontes aqui antes de trazer para vocês. Por isso que a gente trabalha com bastante programa renomado aqui. Mas, pessoal, o grande impasse todo aqui é a questão política. Vai haver eleição já aqui nessa semana. E depois da eleição, aí as coisas vão começar a se desenhar um pouco melhor. Vamos ver o que vai acontecer. Será que o Stabile vai conseguir se manter aí na presidência do Corinthians? Né? Ou o André Castro, esse que tá falando que já tem uns parceiros investidores para injetar 5 bilhões no clube. A notícia que, para ser bem sincero, eu gostaria de ouvir era a seguinte: se junta André Castro e Osmar Stabile, e eles com esses 5 bilhões vão fazer o Corinthians rodar, trocar, sabe, cara, uma união. Mas infelizmente o que a gente consegue ver ainda é muita política em cima do Corinthians, e o Corinthians não aguenta mais política. Que tanta sede de poder é esse, né? É o ser humano, não temos muito o que fazer. O que a gente pode fazer é comentar, é se expor, é se posicionar aqui nos comentários. Usa o espaço aqui embaixo, deixa a sua opinião, cara. Os algoritmos, né, identificam isso, e aí a gente consegue dar voz a Fiel de alguma forma, tá bom? Se você chegou até aqui, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Se tiver um botãozinho de hypar o vídeo aí no seu celular, também você clica em hypar, e aí o vídeo, né, é indicado para outros corintianos também, tá bom? Prazer ter você aqui, eu trago notícias do Coringão todos os dias para te deixar informado aqui nesse canal. Então curta aí, se inscreva, logo mais eu tô de volta com mais notícias do nosso timão. Grande abraço, valeu!